Ontem, dia 15 de janeiro de 2023, saiu essa reportagem aqui no Fantástico e eu me senti na obrigação de vir aqui trazer alguns esclarecimentos para vocês, porque alguns pontos abordados na reportagem, dependendo da forma como for interpretado, pode atrapalhar a adesão de alguns pacientes ao tratamento anti-obesidade e, inclusive, também trazer preconceito com as pessoas que fazem uso dessas medicações. Nós, médicos e todos os profissionais de saúde que lidam de forma multidisciplinar com o tratamento, que acolhem essas pessoas, que muitas vezes vêm de várias tentativas de perda de peso e que a gente recebe pessoas com muito sentimento de culpa, de frustração e que muitas vezes não foi permitido a elas um tratamento completo como elas mereciam. Sabemos o quanto que é importante ter muita cautela nesse tipo de informação e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo para você hoje. Então vamos lá. Antes de tudo, eu preciso te dizer que a semaglutida, assim como todas as outras medicações anti-obesidade, devem ser usadas somente por pessoas que têm indicação clínica para esse uso e com acompanhamento médico. Não deve ser usada apenas com fins estéticos, mas as pessoas que têm indicação para esse uso, considerando a obesidade como sendo uma doença crônica e complexa, devem sim fazer uso da medicação, têm direito de fazer esse uso e que está mais do que estabelecido que há sim, em questão de custo-benefício, risco-benefício, aprovado o uso da medicação. A semaglutida na dose de 2,4 miligramas já é usada, nos Estados Unidos para tratamento anti-obesidade e agora foi aprovada no Brasil. As medicações isoladamente, elas não vão dar um resultado de tratamento completo, porque elas são parte do tratamento. A mudança de estilo de vida, a mudança comportamental, a alimentação saudável, exercício físico, os pilares do estilo de vida saudável devem sim serem sempre levadas como base do tratamento. Mas as pessoas que têm indicação de uso da medicação, é uma medicação sim segura. Eu vou colocar para vocês aqui o estudo que foi publicado no New England que mostrou essa segurança, inclusive com o uso crônico, o uso por pelo menos 2 anos ininterruptos. Esse estudo mostrou a segurança de uso da medicação por pelo menos 2 anos. Então, é uma medicação segura, quando bem indicada, a pessoa tem o direito de fazer uso, não significa fracasso do tratamento de base, como infelizmente da forma como foi colocado na reportagem, uma colocação que foi dita, que iria ser tentada de maneira natural. Não quer dizer que pelo fato de você estar usando uma medicação que você está sendo menos, que está tendo um tratamento menor, menos eficiente do que outra pessoa que está fazendo somente a mudança do estilo de vida. Pelo contrário, está comprovado, cientificamente que há necessidade, em alguns casos, existem alterações metabólicas e hormonais que ocorrem nas pessoas que são portadoras, de obesidade, sobrepeso, também com comorbidades, que precisam ser corrigidos e que muitas vezes somente a mudança de estilo de vida, somente a mudança da alimentação e o exercício físico não vão ser suficientes para um tratamento completo. Então, esse ponto, que eu queria abordar com vocês é que a pessoa não vai usar a medicação de forma isolada, ela vai usar sim junto com a mudança de estilo de vida. Mas se tem indicação, ela pode e deve fazer uso, levando-se em consideração o custo-benefício da medicação, a dose também adequada para aquela pessoa e também os riscos-benefícios e também excluindo as contraindicações. O que acontece? Na reportagem foi colocado também que ocorreu um efeito rebote em alguma das entrevistadas, que a princípio eu não sei como que estava, ela no momento que fez uso da medicação, se tinha indicação ou não, mas que a princípio, pelo que ela relatou, ela não fez mudança da alimentação e ela fez uso da medicação de forma isolada, e que ela teve um reganho de peso após suspender a medicação. Só que isso não deve ser visto como uma forma negativa da medicação. Se, por exemplo, você está tratando uma doença crônica, como, por exemplo, a hipertensão, e você suspende a medicação e você volta a subir a pressão arterial, isso mostra o quê? Que a medicação funciona e não que a medicação não funciona. A mesma coisa acontece com as medicações anti-obesidade. Se você suspende a medicação anti-obesidade de forma abrupta, de forma sem ter sido orientado por seu médico, sem ter feito desmame, sem ter potencializado os outros pilares do tratamento que fazem parte da mudança de estilo de vida,
sim, vai ocorrer um efeito de reganho de peso, não porque a medicação não funciona, mas porque a medicação funciona, pelo contrário, né? Porque se você tira a medicação sem ter sido feito um acompanhamento médico para isso, com a redução gradativa da dose, e você não intensifica os outros pilares do tratamento, que a própria alimentação, o gasto energético do exercício e outros benefícios metabólicos do exercício, né? Qualidade do sono, controle do estresse, também controle de tóxicos e também a rede de apoio, né? Os seus relacionamentos que são pilares do estilo de vida saudável, e você tem um reganho de peso, isso apenas mostra que a medicação sim funciona e que você não deveria ter tirado ela de forma abrupta. Isso daí, da forma como foi falado, dá a entender que a medicação não é boa, que a medicação não funciona, e isso pode sim fazer com que muitas pessoas desistam de fazer o tratamento quando na verdade deveriam fazer. E como eu mostrei para vocês no estudo, sim, as pessoas que usaram em estudo científico por um longo período, a longo prazo, por pelo menos 2 anos, tem segurança. Então, não tem por que tirar a medicação com 4 meses, como foi colocado na reportagem, de forma abrupta, sem ter sido programado isso. Outra questão também é a questão dos efeitos colaterais, como, por exemplo, a dor de cabeça, que foi citado, náuseas também. Isso também tem que ser levado em consideração que existem pessoas que são mais sensíveis aos efeitos colaterais e outras são menos. Existem estratégias que podem ser usadas para reduzir esses efeitos colaterais e também com a própria alimentação, né, com orientações nutricionais, com acompanhamento multidisciplinar e também a progressão gradativa da dose programada. E cada organismo é único, então dependendo da resposta do seu organismo, isso vai ser tateado, vai ser individualizado pelo seu médico. Então, o fato de ter tido alguns efeitos colaterais em algumas pessoas, que são mais comuns, não quer dizer que a medicação não funciona ou que deve ser interrompida. Esse ajuste da dose, essa progressão e acompanhamento deve ser feito por seu médico que indicou o tratamento. Outro ponto na reportagem que também foi dito que a liraglutida que é outra medicação da mesma classe da semaglutida, que são os análogos de GLP-1, foi dito na reportagem que a liraglutida era off-label, mas não, há muito tempo já, bem mais tempo, a liraglutida na dose de 3 miligramas é um label, inclusive aqui no Brasil, para tratamento anti-obesidade, com estudos, né, com resultados muito bem estabelecidos e muito bem divulgados, né, já. Então, gente, de forma resumida, é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Não permitir que esse tipo de abordagem, algumas colocações que podem ser interpretadas de forma como negativas. Toda medicação, sabe, tem efeitos, que tem efeitos colaterais possíveis. Então, isso é natural de toda medicação, mas não permitir que a forma como foi abordada falando sobre efeito rebote, falando sobre efeitos colaterais intensos, que não façam com que pessoas que realmente necessitam desse tratamento deixem de fazer o tratamento por questões mesmo de informação, da forma como foi colocado, que não seja mal interpretado, tá bom? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Compartilhem esse vídeo com pessoas que vocês acreditam que serão ajudadas com essa informação. Eu me senti realmente na obrigação de vir aqui compartilhar um pouco com vocês sobre esse conhecimento que com certeza vai fazer muita diferença para muitas pessoas que necessitam de um tratamento completo, né, da anti-obesidade, assim como para qualquer outra doença crônica.